Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 26 de fevereiro de 2022, sabadão. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, sábado amanhã a gente tem jogo pra caramba, grade longa, então não posso demorar muito. Passando sobre ontem, foi um dia muito bom pra gente, com exceção do jogo do Zenit Bet, foi a grande decepção do dia, foi 0 a 0, o restante a gente conseguiu cravar tudo. E o Tricas, né, Tricas vacilou, empatou com o Campinense, rapaz, mas vamos embora. Primeiro jogo que eu tenho amanhã, 9h30, é o jogo do safadíssimo Tottenham, que vai visitar o Leeds, esse jogo pela Premier League. Todo mundo sabe que o Tottenham é um time safado, um time que ganha jogo difícil e entrega os jogos fáceis, né, o famoso Robin Hood. Só que eu quero entrar mais nesse jogo não pelo Tottenham, é mais pelo momento que o Leeds está vivendo, tá? Só para reforçar, esse jogo é do Campeonato Inglês Premier League. Se a gente olhar o Tottenham dos últimos 5 jogos, venceu apenas 1 e perdeu 4. E o Leeds vem numa sequência muito grande aqui sem vencer, inclusive tá levando só sacolada, virou um saco de pancada mesmo. O Tottenham em 24 jogos fez 31 gols, sofreu 32, uma média ali razoável de um pouquinho mais de um gol por partida, tá com 39 pontos. Só que assim, ele ainda tá a dois jogos a menos que o United. Então, se ele vencer esses 2 jogos a menos que ele tem, ele ficaria ali apenas 1 ponto da zona da Champions League. Então tá na disputa mesmo, vacilando ali com esse último momento ruim que tá vivendo o Tottenham. Só que do outro lado, eu tenho um Leeds que em 25 jogos sofreu 56 gols. É muito gol que tá sofrendo. Ganhou 5, empatou 8 e perdeu 12, fez 29 gols apenas, tá com 23 pontos, está lutando contra o rebaixamento. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando elas se enfrentam, normalmente é jogo para gols. Dos últimos 6 jogos, em todos os 6, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6, em 5 foram ambas marcam. Se a gente olhar, o Leeds vem de 3 derrotas seguidas, 5 jogos sem vencer, vem sofrendo gol dos últimos 12 jogos, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a sofrer. Já o Tottenham vem sofrendo gol nos últimos 10 jogos. Olha que interessante, eu tenho um time que tem sofrido gol nos últimos 12 e um time que vem sofrendo gol nos últimos 10. Se a gente olhar os últimos jogos do Leeds, olha isso aqui, 6 a 0, 4 a 2, 3 a 0, 3 a 3... Aí teve 1 a 0 aqui, 3 a 2, 2 a 0, 3 a 1. É um time muito over, um time que tem sofrido muito gol. Acabou de vir 6 a 0 contra o Liverpool. Então vamos lá, tropa. Para esta partida aqui, veja um jogo para gols. Tá? Tem o Tottenham, que ainda tem chance de ir para a Champions League, só que ele precisa voltar a vencer, precisa voltar a viver um bom momento. Tem mais time que o Leeds, tem um bom ataque e acredito que ele vai se expor diante de uma defesa muito fraca. Do outro lado, eu tenho o Leeds, que também precisa voltar a vencer porque está lutando contra o rebaixamento. O Leeds não é que tem um time ruim, é porque tem uma defesa muito fraca. Eu tenho pena do Rafinha, né? Do nosso Rafinha que está aqui. Mas está jogando em casa, pode ser o jogo ideal para o Leeds voltar a vencer, vai estar pegando um time safado, que embora seja um time bom, adora entregar pontos para o time da parte de baixo da tabela. E a gente tem tudo para ter um jogo aberto, histórico de over, 2 equipes sofrendo gols nos últimos jogos. Cravo no safe do Mundo Bet, para botar no bilhete, mais de gol e meio. O pessoal sabe que eu sou conservador, mas aqui vou falar para vocês que o ambas marcam vem muito quente, tá? O ambas marcam vem muito quente e o 2,5 também para quem é ousado, quiser buscar uma oddzinha maior. Placar para mim desse jogo vai ser 2 a 2, tá? Acredito 2 a 2. Pô, é muito difícil cravar quem vai vencer, porque o Tottenham tem mais time, briga lá em cima, mas, porra, confiar no Tottenham, na moral, esquece, não dá mais não. Também às 9h30 da manhã eu tenho os jogos da Bundesliga 2, tem 3 jogos bons aqui para gols, tá? Eu tenho do Hansa Rostock contra o Nuremberg, eu tenho do Ingolstadt contra o São Pauli, e eu tenho do Karlsruhe contra o Schalke, para mim são os melhores jogos para gols dos 4. Eu não vou comentar todos, porque como sábado a gente tem uma grade muito extensa, o vídeo vai acabar ficando muito longo. Vou comentar só sobre o Schalke, que é um time que a gente faz todo jogo, Schalke e Hamburgo. Enquanto ele estiver dando green pra gente no mais de gol e meio, a gente vai, beleza? Então vamos lá. Mas esses 2 jogos que eu falei também são bons para buscar gols. Schalke vai visitar o Karlsruhe. O que eu tenho aqui? O Schalke dos últimos 5 jogos perdeu apenas 1. Já o Karlsruhe, ele vinha de jogos sem vencer e acabou emplacando 2 vitórias seguidas. Se a gente olhar a classificação, o Schalke é o 5º colocado com 40 pontos.
porém está apenas a 2 pontos do líder Werder Bremen. Essa parte aqui está muito embolada, lembrando que os 2 primeiros garantem o acesso direto para a primeira divisão da Alemanha e o terceiro colocado vai fazer uma repescagem, mas tem chance de subir. Dito isso, o primeiro está com 42, o Schalke, que é o quinto, está com 40, o Heidenheim, que está embaixo, tem 38, o Nuremberg tem 36, então todos esses times aqui ainda tem muita chance de garantir o acesso. Do outro lado eu tenho o Karlsruhe, que já esteve melhor na tabela, mas deu uma caída, agora subiu de novo. Tem chance ainda, né? Deu uma distanciada, agora subiu para 9 pontos, a diferença dele para o pelotão de cima, mas se tratando que a gente ainda tem mais de 10 rodadas, faltam 11 rodadas, então tem chance ainda de subir. Só que eu venho para o jogo para explorar gols, porque o Schalke em 23 jogos fez 45 gols e sofreu 27, e o Karlsruhe em 23 jogos fez 40 gols e sofreu 35. Se a gente olhar o histórico, eu não vou olhar aqui o confronto direto porque o Schalke estava na primeira divisão. O Schalke dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 10, em 8 foram ambas marcas. Para você ver porque a gente gosta de entrar no mar de gol e meio, porque na maioria dos jogos do Schalke a gente vê pelo menos 2 gols. E vou falar para vocês, esses jogos aqui que não saíram ambas marcam, ficou tipo jogo de 2-0. Vamos lá, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. 2-0, 2-1, 2-1, 2-2, 5-0, 1-1, 1-1, 4-1, 2-1 e tem um 5-2 aqui. É um time muito bom. Vamos lá, tropa. Esse jogo aqui é o seguinte, mercado de gols, tá? Já vou cravar de cara um mar de gol e meio, porque eu tenho o Schalke, que além de ser o nosso pé de coelho, que a gente vai seguir enquanto estiver dando bom. Uma hora vai dar errado, né? Não tem jeito. Não tem como toda vez o jogo ter 2 gols. Mas enquanto ele estiver dando uma sequência boa, a gente vai estar com crédito demais, tanto ele quanto o Hamburgo. Além de, o Schalke tá brigando ali em cima, ele ainda não chegou na zona do acesso, falta pouco para ele, um time que acabou de subir, já se reestruturou, né? Tem um bom elenco para subir, tem tudo para subir, na verdade, ainda mais depois dessa sequência. Eu acredito que é um jogo que o Schalke vai se expor, até porque, tropa, eu falei, faltam 11 rodadas, né? As rodadas estão acabando do campeonato. Se o Schalke tropeça num jogo desse, a galera lá de cima dispara, e o time de baixo começa a chegar também, porque é o caso do Karlsruhe. Se ele quiser subir, ele precisa ganhar esses confrontos diretos de quem está em cima da tabela. Para o Karlsruhe, que já está a 9 pontos, ele perder esse jogo, a diferença no mínimo, ela já chega ali a 11, pô, e vai ficar difícil tirar em 10 rodadas. Então eu tenho 2 equipes que estão desesperadas pelo acesso, que precisam se expor, precisam vencer o jogo. O empate não é bom para nenhuma das 2 equipes, então tem tudo para a gente ter um jogo aberto. Eu cravo aqui o mar de 1,5, que é o nosso safe, que é o que o Schalke tem proporcionado pra gente, mas o ambas marcam para esse jogo vem quente. A gente viu ali que o Schalke tem uma tendência muito grande, ambas marcam, e eu tenho o Karlsruhe que tá jogando em casa, ele vai se impor e provavelmente deve marcar um golzinho, tá? Mas eu vou no mar de 1,5 que é safe, placar para mim desse jogo, 2-1 pro Schalke. 11h30 da manhã, indo agora para a Bundesliga 1, a primeira divisão da Alemanha, que é o sonho dos últimos times que a gente comentou. Eu tenho o Bayer Leverkusen contra o Arminia. O que eu tenho de interessante aqui? O Bayer que está brigando lá em cima, né? Vou chamar de Leverkusen para não confundir com o Brabo de Munique. Ele vinha de uma grande sequência de vitórias, acabou perdendo o último jogo. E eu tenho o Arminia, que está tentando melhorar na tabela dos últimos 5 jogos, perdeu apenas 1. Se a gente olhar a classificação, o Leverkusen é o terceiro colocado, está na zona da Champions League, o Leipzig e o Hoffenheim e o Freiburg, né? Eles estão correndo aqui por fora, estão a 4 pontos do Leverkusen, e a gente sabe que assim, um tropeço do Leverkusen, jogando em casa contra o time embaixo da tabela, vai proporcionar aqui um estrago muito grande para ele. O pessoal vai acabar se aproximando, o Leverkusen que tem esse sonho de disputar a Champions League, ó, já tem uma cota que ele não disputa. Em 23 jogos, ganhou 12, empatou 5, perdeu 6, fez 60 gols em 23 jogos, é uma média de quase 3 gols do seu ataque. E sofreu 39, não é 69 não, mas sofreu 39. Do outro lado eu tenho o Arminia, que em 23 jogos ganhou 5, empatou 10 e perdeu 8, fez 22 gols, sofreu 29. Não é um time muito over, é um time que sofre poucos gols, ó. Inclusive, ele sofreu 10 gols a menos que o Leverkusen, só que o problema do Arminia está realmente no ataque, tem menos gols do que partida. Vamos lá, o Arminia, ele está a 3 pontos da zona do rebaixamento, tá correndo aí esse perigo. O Leverkusen jogando em casa, são 6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, fez 30 gols em 11 jogos, jogando em casa sofreu 19, é um time muito over. E do outro lado eu tenho o Arminia, que jogando fora de casa, ganhou 3, empatou 3, perdeu 5, fez 10 gols, sofreu 13. Vamos dar uma olhada no histórico? Normalmente quando elas se enfrentam é jogo de gols. Dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7, em 5 foram ambas marcam.
Leverkusen sofreu gol nos últimos 13 jogos, dos últimos 9, em todos os 9, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 9, em todos os 9 foram ambas marcas. Já o Arminia é um time under, a gente viu ali que tem um ataque fraco, dos últimos 10, em 8, a gente teve menos que 3 gols. Dito isso, tropa, para essa partida, dá para explorar gols? Dá para explorar gols. Por quê? Porque o Leverkusen é um estilo de jogo muito ofensivo, sabe? É um time kamikaze, que vai para ataque, faz gol, leva gol. É o estilo de jogo dele. Isso acaba proporcionando, até para um time que é under, né? Quando eu falo over e under, tropa, over é quando tem muito gol em sua partida, um time que é over, e um time que é under é um time que tem menos gols, né? Tem poucos gols em suas partidas. Só que o Leverkusen, principalmente quando ele joga em casa, independente do adversário, ele acaba transformando o jogo no padrão de jogo dele, que é o quê? Jogo maluco. Ele vai para ataque, abandona a defesa, faz gol, leva gol. E o que acontece? Se quem quiser explorar gols, pô, beleza, tem muita chance, mesmo o Arminia sendo um time under, eu acredito que o Leverkusen vai fazer a gente ver pelo menos 2 gols. Mas essa vitória me pega, acredito que o Leverkusen deva ganhar jogando em casa, tá numa fase muito boa, acabou perdendo esse último jogo aqui, mas acredito que ele não deva tropeçar de novo, principalmente jogando em casa. Então vou cravar essa vitória, mas quem quiser ir no mercado de gols tem muita chance, porque o Leverkusen transforma a partida em over. Placar para mim, 3-1 para o Leverkusen. Também às 11h30 da manhã e também pela Bundesliga, eu tenho o Freiburg que vai receber o Hertha. O que eu tenho de interessante aqui? Se a gente olhar a Reis, o Freiburg ele esteve no momento melhor, agora está dando uma oscilada muito grande dos últimos 5 jogos, ganhou apenas 2. E eu tenho o Hertha que está sem vencer já uma boa quantidade de jogos, se eu não me engano são 7 jogos. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Freiburg, ele no momento está na Conference League, só que ele está empatado em pontos com o Hoffenheim, que está na Europa League, e também com o Leipzig, que é o último time aqui da zona da Champions League. Então ele está muito bem para disputar uma competição europeia e está vivo na briga pela Champions. E ele vai enfrentar o Hertha, que está lutando contra o rebaixamento. Em 23 jogos, ganhou apenas 6, empatou 5 e perdeu 12. Fez 25 gols, sofreu 51, sofre muito gol, média de mais de 2 gols sofridos por partida. E tem 23 pontos, está 1 ponto aqui da zona do rebaixamento. O Freiburg, em 23 jogos, fez 36 gols, sofreu 26. É um time relativamente over. Freiburg jogando em casa, são 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O problema dele como mandante é que ele empata bastante, só que fez 18 gols, sofreu 12. É um time over. Do outro lado, eu tenho o Hertha jogando fora de casa. Em 11 jogos, ganhou apenas 2, empatou 2 e perdeu 7. E sofreu 28 gols fora de casa. Tem uma média de mais de 2 gols sofridos por partida jogando como visitante. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando elas se enfrentam, normalmente jogo para gols, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. O Freiburg vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, dos últimos 8 em 6 foram ambas marcam. Já o Hertha vem de 7 jogos sem vencer, que eu disse para vocês, 5 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 5 em 5 foram ambas marcam. Dito isso, tropa, para essa partida aqui, 2 cenários dá para explorar. Primeiro cenário, eu acredito que o Hertha ele vai continuar nessa sequência sem vencer, então daria para explorar algo a favor do Freiburg, seja uma vitória seca ou com um empate anula, já que a gente tem uma odd acima de 1,50, dá para explorar ali no bilhete. O outro cenário também que dá para explorar o mercado de gols, eu tenho o Freiburg que jogando em casa, ele precisa vencer, ele precisa começar a voltar, né, a criar uma sequência de vitórias, aproveitar que já ganhou esse último jogo. Ele vencendo essa partida contra o Hertha, que é um time mais fraco, um time que está num mau momento, dependendo da combinação de resultados ali, ele já entra numa competição melhor, ele já entra de repente numa vaga de Champions League ou numa vaga de Europa League. E do outro lado eu tenho o Hertha que está desesperado ali, lutando contra o rebaixamento e está com uma defesa muito fraca. Então para mim a tendência da gente ver gols é muito grande. Até porque a tendência do Freiburg de fazer o primeiro gol é muito grande, e aí o Hertha vai fazer o que ele sabe fazer de melhor. Vai pro desespero e acaba levando mais. Da mesma forma também que se o Hertha surpreender aqui, fizer um golzinho no Freiburg, que tem levado gol com frequência, aí o Freiburg vai ter que ir pro desespero, vai estar saindo ali da zona das suas competições europeias, vai ficando mais distante, e aí também o cenário fica bom pra gente ver gols. Então dá pra cravar o mais de 1,5 no safe do Mundo Bet, mas vou falar para vocês que esse ambas marcam e o 2,5 vem muito quente, tá? Principalmente o ambas marcam nessa partida aqui. Placar para mim desse jogo, 3-2 pro Freiburg. Vou meter essa aqui de 3-2.
Meio-dia, voltando para o campeonato inglês, eu tenho o jogo do Manchester United que vai receber o Watford. Não gosto dessa cotação do United, né? Se bem que toda vez que aparece uma cotação muito baixa, falo que eu não gosto, o time vai lá e goleia. Mas assim, de coração, para mim o Manchester hoje não é time para entrar em vitória a 1,30. A gente sabe que o Manchester é um time muito safado. Mesmo estando com uma sequência boa de invencibilidade, o Manchester não tem jogado bem. Igual esse último jogo contra o Atlético de Madrid. O Manchester não jogou nada, aí conseguiu um empate ali no lance no segundo tempo. Mas sendo bem sério para vocês, porra, o Manchester não merece essa cotação. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue extrair desse jogo. O Watford, dos últimos 5 jogos, venceu apenas um, e o Manchester, como eu disse, ele está com uma sequência boa de invencibilidade. O United é o quarto colocado, com 46 pontos, só que ele é o último time da zona da Champions League, mas ele tem o Arsenal, que está fungando o cangote dele, e tem 2 jogos a menos. Ele tem o Tottenham, que está com 2 jogos a menos também, então ele não está garantido aqui nessa posição. E ele vai enfrentar o vice-lanterna, deixa eu ver se está aparecendo, que em 25 jogos ganhou 5, empatou 3, perdeu 17, perde muito jogo. O Watford fez 25 gols e sofreu 47. Já o United ganhou 13, empatou 7, perdeu 6, fez 44 gols, sofreu 34, é um time bastante over. O United jogando em casa, são 7 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, fez 21 gols, sofreu 16, show de bola. E o Watford jogando fora de casa ganhou apenas 3, perdeu 7, fez 13 gols, sofreu 16. Vamos dar uma olhada no histórico? O United vem de 5 jogos de vencibilidade, dos últimos 7 em 6, a gente teve menos que 3 gols, só que dos últimos 6 em 5 foram ambas marcas, né? Até porque essa zaga do Manchester United com o Maguire, filho, não dá. O Watford dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols também. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Watford. 4x1, 1x0, 2x0, 1x0, 0x0, 3x0, 1x1, 4x1. Vamos dar uma olhada agora no United. 1x1, 4x2, 2x0, 1x1, 1x1, 1x1. Se você olhar aqui o United, por mais que a gente não veja 3 gols, a gente tem visto 2 em praticamente todo o jogo, tá? Então, tropa, para essa partida aqui é o seguinte. Apesar de eu acreditar que o Manchester é favorito, tá jogando em casa, tem tudo para vencer, eu não vou explorar essa vitória do Manchester 1,30. Eu não gosto, não coloco no bilhete. Eu exploraria essa vitória ao vivo. Começou o jogo, o Manchester tá mostrando um padrão de superioridade muito grande. Pô, jogando pra caramba, amassando adversário. De repente buscar uma vitória do Manchester no primeiro tempo, né, que já vai ter odd. Ou então, de repente, o Manchester está jogando bem, mas não consegue fazer gol, até porque mais de 60% dos gols do United foram marcados no segundo tempo. De repente, passa um 0x0 ali no intervalo, essa cotação do United sobe, a gente pega ali 1.8, 2. Aí pode valer a pena explorar uma vitória do Manchester ou até um gol do Manchester. Pré-live em 1,30 não me agrada. Eu prefiro entrar no mais de 1,5, tá com uma cotação legal e eu tenho 2 times que precisam muito da vitória. O United que não tá garantido ali na zona da Champions League, como ele tá com 2 jogos a mais que o Arsenal, ele tem que botar na cabeça que ele praticamente tá fora e ele tem que criar uma sequência de vitórias para realmente se manter ali dentro. E o Watford, ele tá lutando contra o rebaixamento, pô. Se ele começar o jogo perdendo, ele vai se expor, né? O empate, nesse caso, é bom pro Watford. Se tentar segurar um 0x0, seria bom pro Watford. Mas se ele ficar só na defesa contra um time que tem qualidade, como o do United, ele vai acabar levando. E se ele se expor, vai acabar levando mais. Da mesma forma também, que eu posso ter o United levando um gol, pô. Isso é completamente normal se o United levar um gol com aquela zaga lá com o Maguire, ou às vezes joga o Varane, ou às vezes joga o Lindelof, logo joga o Luke Shaw, o Bissaka, enfim, é uma sequência de jogador que, pô, tá maluco, dá até nervoso de falar. Então a gente vai com esse 1,5 aí, pra mim é mais safe do que essa vitória, vai estar pagando quase a mesma coisa, inclusive. Placar pra mim desse jogo, 2x1 pro United. Meio-dia e 15, Campeonato Belga, eu tenho o jogo do Royal Union Saint-Gilloise, vamos chamar de USG, que vai receber o Eupen. Esse jogo eu não vou demorar muito, tá? O USG, ele é um time que está fazendo uma arrancada sensacional, para vocês terem uma noção, ele acabou de subir para a primeira divisão e provavelmente vai ser campeão. Ele já está com 63 pontos, tá a 9 pontos na frente do segundo e está fazendo uma excelente campanha. Esse campeonato aqui é meio doido, junto com o campeonato romeno, os 4 primeiros vão para uma nova fase, um quadrangular, vai dividir os pontos de todo mundo pela metade, mas quem está na frente não deixa de estar na frente. E o USG tem tudo para vencer. Vai pegar um adversário que é o 15º colocado em 28 jogos, ganhou apenas 7, perdeu 15. Se a gente olhar aqui o retrospecto dos últimos 5 jogos, ele perdeu 4, ainda não venceu. E é o seguinte, para mim é a vitória do time da casa. Tá com uma cotação aqui baixa,
mas é aceitável pelo momento que as duas equipes estão vivendo. Aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem entrar com essa cotaçãozinha aqui, pode valer a pena também o handicap asiático -1, que a gente está acreditando que o time vai vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Eu acredito que tem tudo aqui pra gente ver uns 2-0 até 3-0 do time da casa, mas aí vai depender de você e da odd que você gosta de entrar. 2 horas da tarde, campeonato italiano, tem um jogo da Juve que vai visitar o Empoli. Toma cuidado com esse jogo, porque o Empoli, embora não esteja vencendo, ele tem perdido pouco, ele tem empatado bastante. Se a gente olhar aqui a Race, a Juve dos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 3, e o Empoli empatou 3 e perdeu 2. Vamos dar uma olhada na classificação. Juve é a 4ª colocada, no momento está brigando aqui pela 4ª colocação, tá os 3 primeiros. Eu acredito que não vão mexer, gosto sempre de lembrar para vocês. Eles só vão alternar ali quem vai lutar pelo título e quem não vai. Agora essa 4ª vaga aqui, briga Juve, Atalanta e talvez a Lazio, mas para mim vai ficar entre Juve e Atalanta mesmo, vão brigar pela 4ª vaga, que dá a vaga na Champions League. O 5º colocado ele vai apenas para a Europa League. Dito isso, Juve está a 3 pontos na frente da Atalanta, mas com um jogo a mais, então ela tem que vencer seus jogos, porque senão pode ser ultrapassada. Vai enfrentar o Empoli, que é o 13º colocado, tá longe do rebaixamento, também tá longe de buscar alguma coisa, vai ficar ali no meio da tabela mesmo, mas tá bom, porque é um time que acabou de subir para a primeira divisão, e se ele se manter, tá show de bola para ele. O Empoli é um time que sofre muito gol, em 26 jogos sofreu 50, é média de quase 2 gols sofridos por partida, fez 38, também faz bastante gols. Do outro lado eu tenho a Juve, ganhou 13, empatou 8, perdeu 5, fez 38 gols e sofreu 23. Aí já é o inverso, né? Aqui eu tenho uma defesa boa, que é a defesa da Juve. Vamos dar uma olhada no histórico? Empoli vem de 10 jogos sem vencer, dos últimos 10, em 8 foram ambas marcam. A Juve vem de 8 jogos sem perder, né? Eu tenho um time que não ganha contra um time que não perde. Vem de 3 jogos sem vitórias, 4 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 6, em 5, a gente teve menos do que 3 gols, só que dos últimos 5, em 4 foram ambas marcam. Se a gente olhar aqui os jogos da Juventus, ó, 1-1, 1-1, 1-1, 2-1, 2-0, 0-0, 4-1. E os jogos do Empoli, 2-0, 1-1, 0-0, 4-2, 3-2, 1-1, 5-1, não vence. Dito isso, vamos lá. É arriscado porque o jogo é fora de casa, mas com o elenco que a Juventus tem, ainda mais depois chegou o Vlahovic, para mim a Juventus não perde, tá? No máximo empata, então dá para ir com a Juve e empate anula. Mais uma vez vou reforçar que é perigoso porque é fora de casa, mas eu acredito que a Juve lutando pela Champions League deva vencer esse jogo, mas eu prefiro me resguardar com o empate, porque a Juve também tem empatado bastante. O outro cenário que dá para buscar, mais de 1,5 para mim dá para buscar, a Juve vai se expor. O Empoli também é um time que sofre muito gol, então pelo menos 2 gols a gente assista. Não vou entrar no ambas marcam, apesar da Juve ter sofrido gol, está sofrendo gols com frequência. Mas 1,5 eu entraria sim, além desse empate anula. Placar para mim desse jogo, 2-0 para a Juventus. 2 horas da tarde, Campeonato Suíço, eu tenho um jogo do brabo da Suíça, Young Boys, que vai receber o Sion. Young Boys que é um time dominante, atual campeão, já foi campeão diversas vezes aí desses últimos anos. Só que ele começou mal, o Young Boys começou muito mal essa temporada e agora está fazendo uma corrida de recuperação. Se a gente olhar aqui, ele já é o 2º colocado com 40 pontos, em 22 jogos fez 52 gols, sofreu 28. Do outro lado, vai pegar o Sion, que é apenas o 8º colocado, está com 26 pontos, ganhou apenas 7, fez 30 gols, sofreu 40, sofreu quase 2 gols por partida. Eu tenho um ataque muito forte contra uma defesa muito fraca. O Sion está longe do rebaixamento, já está a 11 pontos de rebaixamento também, está mais tranquilo. Vamos lá, o Young Boys, como eu disse, vem de 12 jogos de invencibilidade, dos últimos 9 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 8 em 6 foram ambas marcam. Normalmente quando elas se enfrentam também a gente vê gols, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E é isso aí, mesma situação do SG, questão de vitória, é um time muito favorito, está num grande momento, está tentando de alguma forma ali sonhar com a liderança, vai depender do Zurique tropeçar, o que não está acontecendo. Mas jogando em casa contra o Sion tem tudo para vencer e vencer bem, tá? Então crava essa vitória aqui. Quem quiser explorar o handicap asiático -1 também tem muita chance. E quem quiser ir no mercado de gols, não tá com muita confiança no Young Boys essa temporada, dá para ir com mais de 2,5 gols, que é muito difícil de não acontecer, tá? Ainda mais com um grande ataque contra uma defesa ruim. Placar para mim desse jogo, 4-1 pro Young Boys. 2h30 da tarde, voltando para a Bundesliga, o campeonato alemão, eu tenho o Brabo de Munique que vai visitar o Frankfurt. Cotação boa, por quê? Porque o Bayern está jogando mal, tá? Por mais que ele vença, que ele empate, o Bayern ele tá jogando mal esses últimos jogos, tem sofrido pressão, tem levado susto e não é injusta essa cotação não, tá?
Só que ele vai pegar o Frankfurt, que está no mau momento agora. Esteve bem, já teve ali zoneando na Champions League, agora está apenas em 10º dos últimos 5 jogos, ganhou apenas um. Se a gente olhar aqui a classificação, ele está com 31 pontos, já está a 6 pontos aqui do Leipzig, do Hoffenheim, mas assim, 6 pontos dá para buscar, né? Nada está perdido. O problema é enfrentar o Brabo de Munique, que em 23 jogos ganhou 18, empatou 1, perdeu 4, fez 74 gols em 23 jogos e sofreu 26, e o Frankfurt fez 33 gols e sofreu 35. Se a gente olhar aqui o histórico, quando elas se enfrentam, dos últimos 10 jogos, em todos os 10, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7, em 6 foram ambas marcam. Se a gente olhar aqui, o Frankfurt vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, dos últimos 6, em 5 a gente teve menos que 3 gols, só que o Bayern, dos últimos 10, em 9, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcam. Eu acredito que o Bayern vai vencer? Sim, porque por mais que o Bayern não esteja num bom momento, o Frankfurt está no momento pior. Tá? Só que a gente sabe que o safe do Bayern é buscar mais de 2,5 gols. O Bayern é o rei do 2,5. Só 4 jogos na temporada do Bayern não tiveram 3 gols. E eu acredito que esse jogo tem tudo para ter, até porque eu tenho um Frankfurt que está se distanciando cada vez mais da zona da Champions League. Ele precisa tentar buscar, ele precisa tentar voltar a vencer. E vencer o Bayern ia dar muita moral para ele seguir nesse sonho. Do outro lado eu tenho o Bayern que precisa voltar a jogar bem. Ele está a 6 pontos do Borussia. É uma diferença pequena, né? Normalmente o Bayern já bota uma distância muito grande. O Borussia que acabou de ser eliminado da Europa League, então a atenção do Borussia está toda aqui no campeonato alemão. E é um jogo que o Bayern não pode ficar... O Bayern não tem tempo mais para ficar tropeçando, tá? Então, mais de 2,5 gols para mim. Quem quiser ir nessa vitória do Bayern, também tem muita chance de acontecer. É difícil ver o Bayern com essa cotação, mas do jeito que o Brabo tá jogando, eu prefiro ficar em gols. Placar para mim desse jogo... 4-2 pro Brabo de Munique. Esse jogo também tem uma chance muito, muito grande de sair um gol no primeiro tempo. 2h30 da tarde, eu trouxe um jogo que pode ser bom e ao mesmo tempo pode ser perigoso, que é o do Real Madrid, que vai visitar o Rayo Vallecano. Por quê, tropa? Porque o Rayo Vallecano é um time que despontou muito bem, um time que acabou de subir para a primeira divisão, para a La Liga. E ele era o melhor mandante, ele estava invicto em casa, estava ali só na zona da Champions League e de repente parece que tomou um choque de realidade. Sabe, falou, pô, tá ligado aquele elefante que sobe em cima da árvore, que... Tu sabe como ele subiu, mas não sabe como ele vai sair dali? Então, é tipo isso aí. A vaca no prédio, eu não lembro qual é esse ditado não. Mas é isso aí. Se a gente olhar aqui, o Rayo Vallecano, ele já tá numa sequência horrível, já vem de 4 derrotas seguidas, pelo menos 5 jogos sem vencer. E eu tenho o Real que segue ali com a invencibilidade. O Real que tá meio queimado ali ainda com aquele jogo contra o PSG, né, que ele não atacou. Vamos lá, o Real ainda é o líder do campeonato espanhol, está 6 pontos na frente do Sevilha, perdeu apenas 2 na competição, uma grande campanha. Do outro lado eu tenho o Rayo Vallecano, que já caiu para 11º. Caiu muito, ele era muito mal fora de casa e muito bom dentro de casa, só que agora que ele está mal em casa também começou a complicar. Olha ele em casa, em 12 jogos ele perdeu apenas 2, o problema é que esses 2 foram os 2 últimos jogos. Fez 20 gols, sofreu 8. Já o Real como visitante é o melhor visitante, sofreu apenas 2 derrotas. Se a gente olhar aqui o histórico, o Rayo Vallecano vem de 4 derrotas seguidas, a gente viu ali, e o Real dos últimos 5, em 4, a gente teve menos que 3 gols. Tropa, jogo difícil, tá? Quem quiser dar uma arriscada aqui no Real empate anula, pode ser interessante uma vitória seca também, fora do bilhete. Por quê? Porque a tendência, tá? Não vou falar que é isso que vai acontecer, mas a tendência é que o Rayo Vallecano ele realmente seja ladeira abaixo, que essa sequência de derrotas vai continuar, porque é um time que não tinha elenco nem futebol para estar ali onde ele estava, tá? Aproveitando esse momento do Rayo Vallecano, do Real Madrid, pô, que tá ali brigando pela liderança, que ainda tá meio queimado, né, contra aquele jogo do PSG, que nem tentou atacar. Então pode ser um bom jogo pra gente ver o Real Madrid vencendo, tá? No máximo empatando, então dá pra ir com o empate anula. E quem quiser ir nessa vitória seca, vai fora do bilhete. É um jogo que eu vou assistir, eu vou tentar buscar um back real, se o Real realmente estiver dando um padrão grande de jogo. Essa cotação aqui do Real realmente está alta, pelo que o Rayo Vallecano estava fazendo dentro de casa. Mas como eu disse pra vocês, ao meu ver, nesse momento, o Rayo Vallecano, nesse choque de realidade, é só ladeira abaixo. Posso estar enganado também, o Rayo Vallecano voltar a jogar igual ele estava jogando, né? Mesmo com aquele elenco ele voltar a jogar bem, mas eu considero ser difícil, tá? Placar para mim desse jogo 2-0 pro Real Madrid. Também às 2h30, só que agora indo para a Inglaterra, eu tenho o Manchester City que vai visitar o Everton. Manchester City que dispensa comentários, joga muita bola, acabou perdendo esse último jogo pro Tottenham, jogando dentro de casa, e eu acredito que o Everton vai pagar esse pato, tá? O Everton que tá muito mal, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, perdeu 4.
né? Tá lutando contra o rebaixamento, tem 22 pontos, o Burnley tem 20. Cara, que situação do Everton, né? Um time que tava brigando aqui em cima, tem um grande investimento, complicado. Mas vamos lá. Do outro lado, eu tenho o Manchester City, que é o líder, só que com esse tropeço, viu a diferença cair para apenas 3 pontos, e o Liverpool tá embalado, tá com várias vitórias seguidas. Se o Manchester continuar tropeçando, o Liverpool vai passar por cima igual o rolo compressor, filho. O Manchester tem 63 gols feitos em 26 jogos, sofreu 17, é um grande ataque, só não é melhor que o ataque do Liverpool, mas é a melhor defesa da competição. E o Everton em 23 jogos fez 28 gols, mas sofreu 40, sofreu quase 2 gols por partida. E em 23 jogos teve 13 derrotas contra apenas 3 do City. Vamos dar uma olhada no histórico? Normalmente quando elas se enfrentam, jogo para gols dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O City vem de 9 vitórias seguidas contra o Everton, 10 jogos de invencibilidade. O Everton dos últimos 8 jogos em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. E o City dos últimos 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols também. Dito isso, tropa, eu acredito muito na vitória do City, ainda mais pelo que está jogando. Já tropeçou contra o Tottenham, acredito ser muito difícil tropeçar de novo. Mas se você está com um pouco de receio aí do City, dá para explorar um mais de 2,5 gols. Para mim também vem muito quente, tá pagando mais do que essa vitória. E vou falar para vocês, hein, esse 2,5 aqui é uma coisa interessante, porque o City tem um ataque muito forte, ele vai para cima do Everton, o Everton ele tá lutando contra o rebaixamento, dependendo da combinação de resultados. Ele pode parar na zona do rebaixamento, essa rodada, e ele jogando em casa ele vai se expor. E o Everton tem um negócio que quando ele leva um gol, ele começa a ir para frente desordenadamente, ele acaba levando mais, tanto que por isso tem sofrido muito gol. Eu acredito que é isso que vai acontecer no jogo, e o City vai tacar-lhe gol em cima do Everton, vou cravar 4-1 para o Brabo da Inglaterra. 4h45 da tarde, voltando para o italiano, eu tenho o Sassuolo, que é sinônimo de gols, que vai receber a Fiorentina, que também é um time bom para explorar gols. Se a gente olhar aqui, o Sassuolo vem de 4 jogos sem vencer e acabou vencendo simplesmente a Inter de Milão. E eu tenho a Fiorentina, que está vindo de 2 vitórias consecutivas. Vamos dar uma olhada na classificação. Fiorentina está aqui, ainda na perseguição, a Lazio e a Atalanta. Tem chance de buscar aqui uma Europa League. Para mim, Champions League não dá, por mais que tenha condições matemáticas, depois que perdeu o Vlahovic, para mim não tem mais chance de buscar uma Champions. Só que é um time over, em 25 jogos fez 44 gols e sofreu 34, contra o Sassuolo, que em 26 jogos fez 43 e sofreu 44. O Sassuolo ele tem média de quase 4 gols por partida. Vamos lá. Quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcas. O Sassuolo está com bom retrospecto contra a Fiorentina, 4 jogos sem perder. Sassuolo, dos últimos 5 jogos em 4, foi a primeira equipe a sofrer. E a Fiorentina vem de 3 vitórias seguidas. Dos últimos 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Dito isso, tropa, para essa partida aqui, ambas marcam muito quente nesse jogo e o 2,5 também. Dá para buscar um e-mail? No safe do Mundo Bet dá, mas esse jogo, se eu fosse entrar nesse jogo aqui, eu já ia entrar nas cabeças, filho. Já ia buscar logo ambas marcam, e é isso aí, placar para mim, 2-1 para qualquer um das equipes. 5 horas da tarde, voltando para o Campeonato Espanhol, eu tenho Atlético de Madrid contra o Celta de Vigo. Esse jogo aqui eu não vou demorar muito, seria um jogo de final do vídeo, mas como a nossa grade ela tá muito grande no sábado, eu não vou embolar os horários não, vou falar aqui em sequência mesmo. Mas sim, é um jogo perigoso, porque por mais que o Atlético seja um time melhor, esteja jogando em casa, esteja precisando também de uma sequência de vitória, porque ele saiu da zona da Champions League, o Barcelona, e mesmo ele estando empatado em pontos, tinha que ser, né? Tinha que atualizar. Vamos lá. O Atlético de Madrid, embora ele esteja empatado em pontos com o Barcelona, ele está atrás no critério de desempate. Então, no momento, ele está fora da Champions League. E ele tem que aproveitar os jogos que ele está jogando em casa para realmente vencer e seguir nessa briga, porque o Barcelona está jogando muita bola agora. Se você pegar ali o ataque com o Ferran Torres, o Adama Traoré e o Aubameyang, encaixou de uma forma muito legal. Tá até legal de ver jogo do Barcelona, por incrível que pareça, com o Xavi ali de técnico. E o Atlético de Madrid jogando em casa perdeu apenas 2. Dito isso, devido à cotação, para quem é ousado, para quem gosta do Atlético de Madrid, dá para explorar um casa empate anula. Qual é o perigo do jogo? O Celta está invicto, tá 5 jogos invicto. E o Atlético de Madrid, depois dessa última derrota contra o Levante em casa, porra, me deu um certo revertério aqui de entrar no Atlético. Mas ele é favorito, jogando em casa perdeu pouco, acredito que ele não perca, no máximo empata. Mas aí eu vou deixar a critério de vocês, porque o Atlético de Madrid também é um time safado e eu prefiro ficar de fora, na moral mesmo.
5 horas da tarde também, só que agora indo para o francês, eu tenho o PSG contra o Saint-Étienne. O PSG que joga muito na Champions League, mas não joga nada no campeonato francês. Ganha realmente pela individualidade, porque tem um time melhor. Só que ele tá pegando o time numa crescente, tá? O Saint-Étienne, se a gente olhar aqui, dos últimos 4 jogos, ele venceu 3, empatou o último. Ele era o lanterna da competição, o Saint-Étienne, ficou muitas rodadas na lanterna, agora ele escapou da zona do rebaixamento. Só que tá aqui, tá tudo embolado, né? Nessa zona aqui do rebaixamento. Tem 4 times com 21, ele tá com 22, então ele pode dormir e acordar, pum, já tá em lanterna de novo. E o PSG já é campeão, é muito difícil de tirar. Lembrando que semana que vem não tem Champions League, o jogo do PSG contra o Real Madrid vai ser só na outra semana, então provavelmente ele vai com o que ele tem de melhor. Se a gente olhar aqui, a provável escalação do PSG, tem Neymar, Mbappé e Messi tentando dar ritmo para o Neymar, né, que o Neymar ficou muito tempo parado. O que eu tenho de interessante aqui? Dos últimos 5 jogos entre as duas equipes, em 4 foram ambas marcam. O Saint-Étienne vem de 3 jogos de vencibilidade, 4 jogos sofrendo gols. Nada de interessante aqui, porque a cotação do PSG está muito baixa, 1.14. O que dá para explorar? PSG começou bem, vitória no primeiro tempo. Mas o que eu aconselho para esse jogo? Mais de 2 gols e meio. PSG provavelmente vai levar o gol, que é o time que gosta muito de abandonar a defesa. Mas sendo bem sincero, eu acredito que esse é um jogo que o PSG deva jogar bem e deva vencer bem, porque ele está precisando vencer bem, até para ganhar mais moral para ir jogar lá na Espanha. Então vou cravar um 4-1 para o PSG, mas na moral, para mim é jogo para buscar 2,5 isso aqui, ou não buscar nada, porque vitória 1,14 não rola. Também às 5 horas para fechar o nosso dia, enfim, eu tenho o Vascudo gigantesco da colina, Vascão 777, que vai visitar o Fluminense, na verdade tá tudo em casa. Vamos lá, o que eu tenho de interessante para essa partida aqui? Só uma seguinte situação, tá? Eu só queria zoar vocês mesmo da 777, vamos ver se vai dar certo, né? A minha ideia é que realmente melhore, porque não tem futuro, Vasco com 700 milhões em dívidas, afundado, a perspectiva de realmente voltar a disputar alguma coisa é isso. Eu sei que tem muita gente que não gosta, que acha que pode dar errado, mas pra gente que é vascaíno, não tem esperança nenhuma, irmão. Se você é flamenguista aí, cheio de dinheiro, palmeirense, porra, deixa a gente ser feliz, deixa a gente sonhar, pô. Mas vamos lá, o que é interessante é isso aqui, ó. O Fluminense, ele ganhou de 2-1 do Milionários e ele vai jogar de novo no meio de semana. Então o que pode acontecer? O Fluminense provavelmente vai poupar seus melhores jogadores, até porque os 4 grandes aqui já estão classificados para a semifinal. Só um desastre ecológico vai acabar com esses 4 aqui na semifinal. O Fluminense, inclusive, é o líder do campeonato. E o que daria para explorar nesse jogo? Gols, tá? Porque como o Fluminense vai com time misto, vai dar mais chance pro Vasco ter chance de ganhar o jogo. E o Vasco, como tem uma defesa muito fraca, é bem provável que a gente veja pelo menos 2 gols. O ambas marcam aqui, eu não vou entrar, justamente pelo fato do Fluminense provavelmente estar indo com time reserva, mas 2 gols, a chance da gente ver é muito grande, tá? É muito difícil o Vasco não levar gol em clássico, mas é muito, muito difícil mesmo. Então é isso, tropa. Fechamos os nossos jogos do sabadão. Tem jogo pra caramba. Eu tentei filtrar apenas os melhores, os que eu vi que tinha mais probabilidade de ter alguma coisa. Claro que eu acabo pulando muito jogo, mas são jogos que eu não vejo valor e que eu não vejo interesse de fazer alguma coisa pré-live. Tem muito jogo que pode ser bom durante a partida, mas pré-live pra gente ter odd, realmente são esses jogos aqui pra mim. Espero que a gente tenha um dia muito bom e conto com a presença de vocês amanhã no domingão. Tamo junto, muita fé, pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma dupla pra gente. Primeiro jogo, cravei mais de 2,5 gols entre o Bayern de Munique e o Frankfurt, 2 grandes equipes over com interesses na competição, e acredito que pelo menos 3 gols a gente assista, mas a tendência é o jogo do Brabo de Munique a gente vê mais. Para fechar o bilhete, coloquei vitória seca do Union Saint-Gilloise, é o líder do campeonato belga, vai enfrentar o Eupen, que só vem de derrotas, e acredito sim que tem tudo para ele vencer com tranquilidade. Essa nossa dupla deu total de 1,81, sempre bom para dobrar o nosso investimento. Ou próximo disso, tamo junto, muita fé, pra cima!